Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nesse 22º encontro de casais em Colina. Nós esperamos que nessa comunhão, nesse encontro, o Senhor possa falar conosco, possa nos equipar e nos fazer avançar. Vocês sabem que todas as vezes que nós temos a comunhão de casais, nós procuramos aplicar a direção que o Senhor nos dá na conferência internacional. E nessa conferência internacional, nós vimos de uma maneira bastante clara Deus mandando um recado, uma mensagem para nós. E essa mensagem foi a necessidade de nós repararmos os fundamentos do Evangelho da Graça, para que o Evangelho do Reino se manifeste de uma maneira prevalecente em nós. Esse princípio, amados irmãos, é um princípio de grande importância. E então, nessa palavra introdutória, nós vamos exatamente perceber esse ponto, porque é uma preparação para tudo que nós vamos falar depois. E nós vamos ver que muitos problemas que nós enfrentamos na nossa vida familiar é por causa de certas carências no Evangelho da Graça em nossas vidas. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Essa é uma palavra de introdução, é uma palavra de preparação. A partir do versículo 3 até o versículo 8, nós temos uma porção que nós falamos bastante nesses últimos tempos, né? Nesses últimos anos. Eu quero ler para os irmãos, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram, quando nós estudamos essa porção no passado, nós vimos como a vida vai crescendo em nosso interior, nos seus mais diversos aspectos, até que culmine no amor ágape, tá certo? Que é o amor de Deus. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos tocar nesse ponto. Então, essa porção que lemos fala do crescimento de vida até atingirmos um ponto de maturidade onde o amor de Deus é totalmente expressado em nosso viver. Isto é Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino é ligado ao crescimento de vida e à completa manifestação de Deus em nós. Mas eu quero que os irmãos agora observem o versículo 9. Aí nós vamos perceber a importância do
fundamento do Evangelho da Graça. O versículo 9 diz assim, o versículo 8 diz, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então, o versículo 8 ainda está na questão do Evangelho do Reino, existindo e aumentando. E é tudo que nós precisamos, fé, virtude, né? Dentro da nossa vida familiar, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fraternidade e amor. Mas o versículo 9 diz, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes. Ele não está falando que não tem. Essas coisas não estão presentes. Essa palavra não estar presente não está ali ao alcance da sua mão. Não está ali pronto para você usar. Olha só. Aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Isso é o Evangelho da Graça. Quando você se esquece do Evangelho da Graça, todos aqueles itens que nós vimos antes não estão à sua disposição, não estão ao alcance de sua mão. Os irmãos compreendem? Uma coisa é, versículo 8, existindo em vós e aumentando. Isso é, você está usando, está disponível, e aquilo está crescendo em seu interior. Mas, quando você se esquece da purificação dos seus pecados de outrora, todas essas coisas não estão presentes ao alcance da sua mão. Você pode ver a brecha ou o problema no fundamento do Evangelho da Graça impede a realidade do Evangelho do Reino em nossa vida. E essa vez, na Conferência Internacional, Deus bateu forte no Evangelho da Graça. E nós vamos ver, ao longo dessa comunhão de casais, onde estão as nossas brechas. Aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido. Você sabe que no grego não é somente esquecido, tem ainda dizer que quer, que deseja esquecer. Da purificação dos seus pecados de outrora. Agora preste atenção no versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Vosso chamamento, vossa eleição, significa o forte fundamento do Evangelho da Graça. Tem que, aqui diz, confirmar. Eu sou uma pessoa salva, eu sou uma pessoa separada, fui comprado pelo Senhor. Não somente eu, mas também minha família. Eu preciso confirmar o meu chamamento e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A carência do Evangelho da Graça nos faz tropeçar. Por quê? Porque o Evangelho da Graça traça os limites, as fronteiras da nossa nova realidade. Isso é algo de grande importância.
E o versículo 11 diz: pois dessa maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O forte fundamento no Evangelho da Graça e o crescimento contínuo no Evangelho do Reino. Esses dois pontos devem avançar de uma maneira forte na nossa vida. Isso, amados irmãos, é alguma coisa tão importante que nesse mesmo capítulo 1, logo depois no versículo 12, Pedro diz o seguinte: por esta razão, por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco nela confirmados. Ele disse: eu tenho que lembrá-los dessas coisas. Isto é algo, amados irmãos, de grande importância. É nos fazer lembrados dessas coisas. E o versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha a importância de nós sempre termos em nossa memória esses fatos. E se Pedro está falando dessa maneira, esforçar-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, é porque isso é muito, muito importante. Louvado seja o Senhor. Agora, capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, amados casais, nós podemos ver de uma maneira bastante clara aqui na palavra de Deus, que tem certas coisas que o Senhor diz, tem coisas que vocês nunca podem esquecer. Nunca. Vocês devem sempre se lembrar disso. E aí, isso está ligado a saber da nossa condição interior e o que Deus fez por nós para nos salvar da condição interior. Isso vai abrir um caminho para o Senhor operar em nossas vidas, né? Essas coisas têm grande ligação com o nosso viver atual. Por quê? Porque se eu me esqueço o que eu era, do que eu era, de onde eu vim, a minha apreciação e o meu amor pelo Senhor será pequeno. Não é? Meu amor, o frescor da minha experiência com Ele terá se perdido. Então, é muito importante, vocês irmãos se lembram, nessa conferência internacional, quando foi falado da graça de Deus para nós, foi falado de uma maneira tão viva, real, forte e atual, que comoveu a todos nós que estávamos ali. Não é? Isso é trazer a lembrança. E aí, todos aqueles sentimentos
de 2 Pedro capítulo 1, a partir dos versículos 3 até 8, aquilo começa a voltar, não é? E imagina tudo isso aplicado em nossa vida familiar. Então, amados irmãos, vamos ver mais uma porção que é Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Louvado seja o Senhor. Ok. Agora, vamos ver um ponto muito importante. Por que nós estamos aqui numa conferência de casais? Nós gostaríamos de reforçar. Muitos têm uma ideia de que a comunhão de casais é para resolver problemas. Em parte em parte. Mas o encargo principal da comunhão de casais não é resolver problemas. Também é, mas não é o foco principal. O foco principal da comunhão de casais é nos fazer viver como casais diante de Deus, dentro da vontade e do plano estabelecido por Deus. Porque nós sabemos que nós vivemos nos tempos finais. E o Senhor havia dito que os tempos seriam difíceis. Nós vemos a iniquidade se multiplicando, não é? Nós vemos o poder das trevas se intensificando, e nós precisamos ver o que nós estamos fazendo para nos fortalecermos, para enfrentarmos as coisas que virão. O fato de eu estar bem hoje não quer dizer que eu estarei bem amanhã. Eu posso estar forte o suficiente para vencer a tentação de hoje. Mas quando a tentação de amanhã chegar, uma tentação bem forte, pode ser que essa tentação me derrube. Por que eu digo isso, amados irmãos? Porque até hoje nós estamos vendo casais bons casais na vida da igreja sendo destruídos. Se nós perguntarmos, por que irmãos tão bons estão sendo destruídos? Por que esses casamentos estão sendo destruídos? Porque não foi investido o que deveria ser investido na vida do casal. Porque não houve a preparação para as coisas que viriam. Eu estou bem. Até que algo entra. Então, isso é algo muito sério. Vamos para o livro de Apocalipse. Por que o Senhor escreveu para nós o livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso quer dizer o quê? Deus quer nos mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Por que Ele quer nos falar as coisas que em breve devem acontecer? É para nós nos prepararmos. Não é para satisfazer nossa curiosidade. E Senhor, o que é? Conta para mim. É isso. Não é para nossa curiosidade. É para nós nos prepararmos. Os irmãos entendem? Para que serve o falar de Deus? É para nós
nos prepararmos. O que vai acontecer? Como isso vai influenciar a minha vida? Como isso vai influenciar a minha vida familiar? Como isso vai influenciar o nosso relacionamento? Como isso vai influenciar os nossos filhos? Como nós podemos nos proteger? Então, o Senhor fala conosco, porque Ele nos quer preparar para as coisas que virão. Isso é amor de Deus. Por isso que é tão importante nós investirmos. E é claro, então, como nós vimos, durante a conferência, ele notificou ao seu servo João, para que ele nos notificasse, para que ele nos informasse as coisas que iriam acontecer. E esse João nos mostra, daí nesse versículo, no versículo 2 de Apocalipse 1, duas coisas: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Preste atenção, ele fala do que ele viu, mas ele fala que viu, mais a palavra de Deus, mais o testemunho de Jesus Cristo. Significa o que viu, o que a palavra de Deus fez e o testemunho que foi gerado. Lembre-se sempre, não é só nós vermos o que irá acontecer. Junto com a visão do que irá acontecer, tem a palavra de Deus que nos capacita a vencer. E o testemunho gerado por essa palavra frente a todos os acontecimentos. Isso é uma palavra de esperança para nós. Eu não vou ter medo do que virá. Por quê? Porque eu vi, mas também eu ganhei a palavra de Deus, que vai gerar em mim o testemunho de Jesus Cristo. Isso é algo tremendo, amados irmãos. Por isso, no versículo 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Está vendo? Se você lê e você ouve as palavras da profecia, você está ganhando a palavra de Deus para essa situação. E aqui diz: e guardam as coisas nela escritas. Guardar as coisas nela escritas é viver, praticar o que foi lido e ouvido. Isso é o testemunho de Jesus Cristo. Nos tempos finais, amados casais, a presença da palavra de Deus em nossa vida será algo fundamental. Não pensem que conseguiremos vencer os tempos finais sem a palavra de Deus. Não conseguiremos. Nós cairemos. Eu quero guardar minha família? Então, a minha família tem que ser uma família que lê e ouve as palavras da profecia. Não somente que lê e ouve a palavra da profecia, mas também guarda essa palavra. Vive essa palavra.
esse final do versículo 3 é assim: pois o tempo está próximo. Tempo está próximo ou não? Está próximo? Tá. Então, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Nós queremos ser uma família feliz, mas o tempo está próximo. Os tempos serão difíceis. Um monte de coisas irá acontecer. Mas eu posso ser feliz. Nós podemos ser bem-aventurados. Mas para isso eu preciso ler e ouvir as palavras e guardar as palavras. Isso é um forte alerta do Senhor para nós. Amém? E essa questão de ler e ouvir a palavra deve ser de uma maneira muito viva e de uma maneira muito real. Precisamos usar fortemente o nosso espírito. O exemplo que Deus nos dá nessa questão é testemunhado pelo próprio João, em 1 João, capítulo 1, quanto à maneira que nós devemos tocar e guardar a palavra de Deus. Diz assim, 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui mostra um contato íntimo, pessoal, real com a palavra de Deus. Não é uma doutrina, é uma pessoa. Toda vez que nós nos achegarmos à palavra, precisamos usar o nosso espírito de uma maneira forte. Porque essa é a palavra que vai nos dar força. Essa palavra que vai nos dar vida. É uma palavra que nós podemos ver, ouvir, apalpar, contemplar. E essa vida vai se manifestar. Louvado seja o Senhor, não é? Bom, então, amados irmãos, nós podemos ver nesses tempos finais o que é importante. E por que eu estou falando isso? Nós vamos agora abordar um pouco Apocalipse 1, porque Apocalipse 1 é a preparação para nós recebermos as cartas que o Senhor quer nos enviar. Você pode ver que Apocalipse não começa com as cartas. Poderia simplesmente começar com a carta, não é? Porque diz assim, né? Carta às igrejas. E começar. Não, mas não começou. Houve uma preparação para receber a carta. Então, nós também vamos passar por esse processo de preparação para receber o que Deus quer falar com a gente. Começa dizendo o quê? Eu vou te mostrar muitas coisas. Eu quero que você atentem, daí então, para a minha palavra, isso o Senhor está falando conosco. Eu quero que você leia, ouça a minha palavra e guarde minha palavra. Porque dessa maneira, você vai permitir que eu o prepare para receber tudo o que eu vou falar com você. Então, amados irmãos, nesse momento, quando começa toda essa realidade de Apocalipse, no versículo 3, dizendo, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Se nós olharmos em Apocalipse 22, versículo 7... E a ligação que tem com o versículo 3 do capítulo 1. Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora. O versículo 3 do capítulo 1 diz: o tempo está próximo. Olha, isso aqui está conectado, né? Tempo está próximo, eis que venho sem demora. Daí diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ele já não diz mais, lê e ouve as palavras da profecia, porque já chegou no fim. Você já leu, você já ouviu, agora tem que guardar. Está vendo, irmãos? Então, observa, esse é o princípio, como a palavra de Deus é sólida nesse aspecto. Agora, no início dessa comunhão, o Senhor diz: preste atenção ao que eu vou falar. O que vai ser ler, você vai ouvir. Se você ler, ouvir, guardar, você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado. Domingo, nesse próximo domingo, ao meio-dia, ao terminar, o Senhor vai falar assim: agora, se você guardar, você vai ser feliz. Porque você já leu, já ouviu. Agora você tem que guardar. Tá certo? Então, nós temos que estar muito atentos para nós lermos e guardarmos, para recebermos tudo que Deus deseja falar. Amém? Bom. Daí, João, ele fala para as igrejas. Daí no versículo 4, é que daí, diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Está vendo? Os livros de Paulo começam, né? Paulo, servo apóstolos, e daí, né? A igreja que está em tal lugar, não é? Paulo começa assim, mas João aqui é Paulo que não começou assim. Ele diz assim: tem umas coisas, tem que mostrar, ó, você tem que... Agora, estão mais ou menos preparados? Bom, agora eu vou falar, agora eu vou começar a falar. Está vendo? Tudo para quê? Para que a gente receba bem o que ele precisa. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de ver, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Preste atenção, aqui fala do Deus triuno, e fala do Deus triuno de uma maneira muito, muito especial. Ele não fala Pai, Filho e Espírito, ele chama o Pai de aquele que é, que era e que há de vir, chama o Espírito de 7 Espíritos, e é claro, chama o Filho de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Nós não vamos desenvolver esse assunto da apresentação de como o Deus triuno é revelado aqui em Apocalipse. Mas só precisamos prestar atenção, é que de uma maneira muito especial, adequada aos tempos finais, e que precisamos conhecer Deus dessa maneira nos tempos finais. Eu quero voltar àquele princípio que nós falamos, né? Daquele princípio espiritual que nós falamos no começo. O fundamento do Evangelho da Graça para o avanço do Evangelho do Reino. Isso está aí no versículo 5, a segunda parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Evangelho da Graça. E nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Evangelho do Reino. Está vendo? Então, esse Deus triuno, ele opera em nós aquilo que está no Evangelho da Graça, aquilo que está no Evangelho do Reino. E no Evangelho da Graça, eu quero dar ênfase à seguinte expressão:
aquele que nos ama está no presente. Uma coisa que deve estar diante de nós, nesses tempos finais, é: Deus me ama. Agora, neste momento. Sempre no presente. Aquele que me ama. Deus me ama. Segundo, Deus ama minha família. É isso aí. É no presente. Deus me ama. Deus ama minha família. Não é? Então, nós precisamos conhecer esse Deus, porque precisamos também saber que era em que nós vivemos e o que nós estamos passando hoje. São tempos difíceis, por isso precisamos conhecer esse Deus. E eu quero novamente ver com os irmãos uma porção de Pedro. 1 Pedro capítulo 4. O que é Deus nos preparar para os tempos finais? Versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Deus sabe que nos tempos finais as coisas ficarão cada vez mais difíceis e que constantemente surgirá um fogo ardente para nos provar. Mas devemos nos alegrar, porque tudo isso nos torna coparticipantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Quando fala também do inimigo nos atacando, versículo 9 diz: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amados casais, amadas famílias, as coisas estão difíceis? Estão difíceis para todo mundo. Mas Deus nos ama. Deus ama minha família. Deus ama nossa família. Amém? Então isso é algo que precisamos ver. E ainda mais. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. João aqui se apresenta para nós de uma maneira muito especial. Aqui não está falando João, o apóstolo. Ele diz: João, irmão vosso e companheiro. Irmão é relacionamento de vida. Significa, todos nós ganhamos a mesma vida. Quem era esse João? O João que estava exilado na ilha de Patmos. Numa situação extremamente difícil, estava sozinho naquela ilha. Ele era o último dos apóstolos vivo, daqueles apóstolos que estiveram com o Senhor. Só tinha sobrado ele. As igrejas estavam em declínio.
e ele estava preso. Toda vez que eu toco nesse ponto, eu toco uma coisa extremamente profunda. Não era um João que estava no palácio. Não era João que estava num hotel. Era um João que estava numa ilha. Exilado, sozinho, último dos apóstolos vivos, as igrejas em degradação. Não é para dar desespero. Mas ele estava lá porque Deus queria dar uma revelação para ele. Nós estamos hoje também em diversas situações. Nós precisamos perceber que estamos passando por uma situação porque Deus quer revelar alguma coisa para nós. Pode ser que sua família esteja passando por uma situação difícil agora. Você se sinta só, isolado, exilado, com tanta necessidade, sentindo-se impotente. O que João podia fazer pelas igrejas? Estava preso, exilado. Não é? Mas ele estava ali porque Deus queria revelar algo para ele. E ele ganhou revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Um livro que se chama revelação. Aí nós temos que pedir, Senhor, revela. Revela. Nesses tempos finais, eu preciso de revelação. Aí, ele diz, irmão vosso, irmão no relacionamento de vida e companheiro. Significa alguém que está na mesma jornada. Nós estamos caminhando juntos. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos caminhando juntos. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Mostrando que hoje estamos na tribulação, mas nós temos a visão do reino e por isso nós precisamos de perseverança. Ele diz assim, achei-me na ilha chamada Patmos. Estou aqui nessa ilha. Ele não disse, achei-me na ilha chamada Patmos, porque os romanos me colocaram aqui. Ele disse, estou na ilha chamada Patmos, por um azar tremendo. Ele não falou isso. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Há uma causa. A causa é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós estamos vivendo esses tempos finais. Estamos passando várias situações é por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. É a oportunidade de um testemunho ser gerado no meio de toda essa situação. Daí ele nos conta o segredo. Achei-me em espírito.
o segredo de tudo é se achar no Espírito. Não é me achei em minha mente, na minha alma, na minha angústia. Ele diz assim, achei-me em Espírito. Amados irmãos, é no Espírito que as coisas acontecem. Achei-me em Espírito. É a coisa que mais necessitamos nos dias de hoje. E quando nós falamos de problemas, amados irmãos, pode ser problemas de fora, como pode ser problemas de dentro de casa. Mas nós precisamos guardar esse princípio que está aqui. Não interessa se o problema é fora de casa ou dentro de casa. Talvez você diga assim, o problema é meu cônjuge. Até agora. Porque quando chega domingo, você já vai mudar de visão. O problema não é o seu cônjuge. Talvez você diga, o problema sou eu. Pode ser. Mas também o problema não é só você. Então, olha, nós precisamos nos achar em espírito. E aqui diz ainda, no dia do Senhor. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Todos os dias, nós precisamos acordar e falar, esse dia é do Senhor. Dia do Senhor. Quer dizer, nesse dia, Ele vai reinar. Nesse dia, Ele vai governar. Nesse dia, Ele vai agir. Hoje é dia do Senhor. Dia do Senhor não é uma vez por semana. Não, a coisa não deve ser assim. Durante 6 dias, eu digo, é meu dia. Depois, mais um dia diz, esse é do Senhor. Mas os outros 6 são meus. Não, isso não. Todo dia deve ser dia do Senhor. Todo dia. Aí, ele diz assim, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aí está a nossa capacidade também de ouvir a voz do Senhor. Nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor no Espírito. Se nós não estivermos no Espírito, nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor. E essa questão de ouvir a voz do Senhor para nós é fundamental, para nós é vital. Nós já vimos que todos os dias Deus quer falar conosco. Não é? Todos os dias Deus quer falar conosco. Por isso, todos os dias, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Agora, tem um outro ponto, que é o seguinte. Nossos ouvidos são ouvidos muito, muito difíceis. Sabe? São ouvidos muito, muito difíceis. E nós precisamos que o Senhor abra os nossos ouvidos todos os dias. Isaías 50, 40 diz, o Senhor me deu língua de Isaías 50, versículo 4, aliás. Isaías 54 diz, Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como eruditos.
5, versículo Deus, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, está vendo? Todo dia tem que abrir os ouvidos. Todo dia nossos ouvidos entopem. Todos os dias. Todo dia o Senhor tem que abrir os ouvidos assim. Tem que primeiro despertar. O ouvido, acorda. Acorda, ouvido. Daí tem que abrir. Tirar o que impede. Todo dia. Ele tem sempre algo para falar conosco. E aí, João fez algo em Apocalipse 1 muito importante. Irmãos, tudo isso aqui eu estou falando é preparação, tá? Nós não entramos na mensagem em si, nós estamos preparando. Por quê? Porque se não tomar esse procedimento, vocês não vão ouvir o que eu vou falar pela frente. Tá bem? Os irmãos entenderam o que eu quero falar? Diz assim, mas eu estou com problema, João, eu não estou com problema, eu só estou pensando no meu problema. Diz assim, João, diz, calma aí, eu também estou. Também estou. Agora, eu vou contar o segredo. Tem que estar no Espírito, tá certo? Você tem que dizer, esse dia é do Senhor, tem que ser para Ele, tá certo? Tem que permitir que o Senhor abra seu ouvido. Daí diz assim, ouvi por detrás de mim, grande voz que trombeta. Olha só, atrás de mim, quer dizer, eu estou virado para o lado errado. Eu estou virado para o lado errado. Eu consigo ouvir, mas não estou conseguindo ver. Um grande problema nosso, amados irmãos, é isso aí. Nós participamos de conferências, nós ouvimos, mas não vemos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Significa você precisa ver e ouvir. Não é? Nós passamos conferência, a gente ouve. Geralmente você ouviu, eu ouvi. Mas você viu? Eu não sei se eu vi. Daqui a pouco a gente vai mostrar como saber que viu ou não viu. Entendeu? Aí, então, falou. Só que a voz estava de trás de mim, disse assim, epa, eu estou vendo para o lado errado. Essa voz era grande voz, como voz de trombeta. Números, capítulo 10, versículo 1. Versículos 1 e 2. Números 10, versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. As trombetas servem para nos dar direção. Então a voz de trombeta significa, é a voz que nos dá direção. Os irmãos compreendem? O Senhor quer dar direção para as nossas vidas. Quer dar uma direção para a nossa família. A questão é, nós vivemos a nossa vida familiar, mas vivemos a vida familiar com direção ou sem direção? O que é viver sem direção? Nós simplesmente vivemos o dia a dia. Vivemos uma rotina, nós não temos uma direção para a nossa vida. Nós não temos um alvo nesse nosso viver familiar. Nós tratamos simplesmente de sobreviver. Isso não é suficiente nesses tempos finais. Nós precisamos de direção. Então, essa voz de trombeta é uma voz de direção.
dizendo: o que vês, escreve. Ele não estava vendo nada. O Senhor diz: o que vê, escreve. Eu não estou vendo nada, vou escrever o quê? Mas ele fez algo. Voltei-me para ver. Quer dizer, eu estou olhando para o lado errado. Eu sei em que direção a voz veio. Eu vou me virar, porque eu preciso ver. Não é suficiente ouvir, é preciso ver. Olha só, tudo isso era preparação para João. O que vê, escreve. Eu não estou vendo nada. Agora, ele se voltou. Olha só, preste atenção no versículo 12. Ele não se voltou para ver o que deveria escrever. Versículo 11 diz: o que vês, escreve. Ele não diz assim: voltei-me para ver o que eu deveria escrever. Ele disse: voltei-me para ver quem falava comigo. Faz muita diferença você se voltar para ver o que você tem que escrever, e diferente do que você se voltar para ver quem está falando com você. E é isso que causa impacto. Você precisa ver quem está falando com você. Os irmãos compreendem? Isso é algo muito importante em nossas vidas. Eu preciso saber quem está falando comigo. Eu preciso ver quem está falando comigo. Voltado, viu. Voltado, vi os 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Daí ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Mas, irmãos, isso é o que nós precisamos. Ver o Senhor. Eu vejo, ele viu primeiro os 7 candeeiros, que são as igrejas. Mas, no meio dos candeeiros, ele viu, tem alguém que caminha no meio dos candeeiros. Aplicando agora para essa nossa comunhão de casais. Eu vi famílias. Eu vi as igrejas. Mas as igrejas são compostas de famílias. E no meio das famílias, um semelhante a filho do homem que caminha. Aquele que conhece a situação de cada família, ele descreve como era esse Senhor. Nós não vamos entrar também nos detalhes do que significa cada coisa, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é, nós temos a visão. Eu vi o Senhor. E agora, eu quero falar como nós sabemos que nós vimos ou não vimos. Porque falamos a importância de ouvir e ver. Está no versículo 17. Quando o vi,
caí a seus pés como morto. Toda vez que nós vemos o Senhor, nós caímos. Esse cair tem um sentido muito intenso. Podemos aplicar em todos os sentidos. Esse cair significa: seus conceitos foram derrubados. As suas convicções foram aniquiladas. As suas próprias posições foram destruídas. Eu vou dar um exemplo. Eu e minha esposa tivemos um problema, brigamos. Daí o senhor falou: Miguel, está errado. Está errado. Eu sei que eu estou errado. Ouviu o Senhor? Ouvi, mas eu não vi. Está errado? Estou. Agora, quando eu me volto para ver, eu encontro o Senhor, eu desabo. Eu desabo. Todas aquelas minhas convicções, a minha posição, a minha resistência, foi aniquilado. Morri. Esse, amados irmãos, é um princípio muito importante. Êxodo 33. Versículo 20. Quando Moisés pede ao Senhor para que ele mostre a sua glória, versículo 20, acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Significa, toda vez que você vê, a sua vida natural morre. Sua vida da alma morre. Aí, tudo fica novo. Tudo fica novo. Uma coisa é ouvir o Senhor, outra coisa é ver o Senhor. Também existe uma outra porção, Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. Aquela história da pesca maravilhosa. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Está vendo? Ele se prostra diante do Senhor. Por que estou compartilhando isso, amados irmãos? Porque todos nós precisamos, além de ouvir o Senhor, ver o Senhor. Quando a gente vê o Senhor, cai tudo. E aí, olha só. Voltando para Apocalipse, capítulo 1. Versículo 17. Porém, ele pôs sobre mim a mão, dizendo:
Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Está vendo? Aí ele coloca a mão nele. E daí diz assim: escreve. Agora é diferente. Agora ele está preparado para receber a mensagem e transmitir. Está vendo, amados irmãos? Isso aqui é o quê? Isso é a preparação do Senhor. Precisamos, diante do Senhor, nessa manhã, precisamos dessa atitude diante do Senhor. Senhor, nossa família está vivendo esses tempos finais, e eu preciso não somente te ouvir, eu preciso te ver. Talvez eu tenha chegado aqui cheio de convicções, cheio da minha posição. E preste atenção, aqui não é o Joãozinho, um recém-convertido. É um apóstolo João em idade avançada. Não é Joãozinho da esquina. É o João apóstolo amadurecido, não é? Tremendamente maduro. Se ele teve uma experiência assim, imagina se nós precisamos ou não. Mas é a porção que Deus nos deu. Ele quer aparecer para nós. Eu vou dizer uma coisa: quando a gente vê o Senhor, daí não tem mais resistência. O Senhor pode falar que a gente vai obedecer. Se não, a gente diz: ah, Senhor, eu não concordo. Ah, isso não, Senhor, isso não. Nós somos muito fortes. Agora, você viu, você desabou. O Senhor falou, está falado, né? Aí nós vamos ver o impacto em nossas vidas. Os irmãos conseguiram tocar? E eu vou dizer uma coisa. Cada item que nós vamos falar, nós vamos tocar em vários pontos do Evangelho da Graça. Eu quero dizer, cada ponto, se nós tivermos a visão, nós vamos cair. Daí o Senhor diz: agora vai começar de uma maneira forte, nova, com realidade. Vai abrir o caminho que o Senhor deseja nos dar. Está bem? Meu desejo, amados casais, é que vocês orem. Diga: Senhor, nós precisamos desse forte fundamento, porque diz respeito à nossa salvação e à salvação da nossa família. Nós queremos essa salvação forte em nossa casa, para podermos resistir no dia mau. Eu vou dar um leve exemplo só. Nós não sabemos se vamos abordar, eu só quero dar um pequeno exemplo. Que linha nos separa do mundo? O mundo está de lá, nós estamos de cá, né? Que linha nos separa do mundo? Isso é um assunto simples no fundamento, mas profundo no conteúdo.
O mundo consegue entrar na minha casa? Se consegue entrar fácil na minha casa, é que essa linha tem algum problema com essa linha. Porque se essa linha tivesse bem forte, o mundo não entraria fácil na minha casa e eu não entraria fácil no mundo. Concordam comigo? Mas hoje é isso que se vê? Não. Então, que linha nos separa? Qual é a profundidade dessa linha? Se essa linha for só uma doutrina, é uma linha extremamente fraca. Por quê? Basta o inimigo convencer a minha mente que a doutrina já cai, muda, mudei de doutrina e o mundo já entrou. Mas qual é a linha do Evangelho da Graça? É simples. É a linha do batismo, morte e ressurreição. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tem jeito de passar? Não tem. Mas isso não é doutrina, isso é experiência. Só estou dando um pequeno exemplo do que é um forte fundamento no Evangelho da Graça. Veja aqui, eu já morri para isso. Não é uma questão de doutrina, se eu aprovo ou não essa teoria. Eu morri para isso e isso morreu para mim. Os irmãos entendem? É diferente ou não é? Por isso, os irmãos veem a importância do que Deus deseja falar hoje? E é isso que vamos procurar desenvolver ao longo desses dias. Tá bem, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, tá? Então, nós vamos ficar por aqui e os irmãos podem fazer pequenos grupos, né? Para ter comunhão. Aleluia.